Vamos lá. Alô, amigos! Yes, nós temos bananas, está no ar outra vez. Hoje é o dia 1º de agosto de 2025, com vocês, José Inácio Werneck, em Avon, Connecticut, Estados Unidos, Carlos Eduardo Novaes, em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, e Celina Porto, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Não é isso, Celina? É isso. Eu vou desligar. Eu estava falando com você aqui no WhatsApp. Mas, meus amigos, Novaes e Celina, hoje eu acho que o assunto é o tarifaço do Donald Trump, que está entrando no ar exatamente hoje, dia 1º de agosto. Quer dizer, na verdade, ele adiou. Primeiro, ele anunciou ontem, mas adiou para o dia 6 e agora adiou para o dia 7. E agora essa é a pergunta que não quer calar. Por que ele adiou eu mesmo não estava sabendo. 6? Por quê? Por que ele adiou do dia 1º para o dia 6? Esses 5 dias. Alguma coisa aí interferiu aí nas decisões dele e que ele alterou essa data para mais 5 dias. Eu não sei se ele quer espremer o Alexandre mais 5 dias, para depois, então, impor o tarifaço, mas alguma coisa levou o Trump a adiar isso por mais 5 dias. Você tem alguma informação aí a respeito? Hein, olha, fala, Celina. Eu tenho a impressão que isso é resultado da pressão que os empresários americanos fizeram junto aos empresários brasileiros. Porque o Dudu Bananinha ele fez tudo para atrapalhar a ação dos senadores que foram lá tentar negociar, né? Exato. Inclusive, tinha senador bolsonarista, tinha de tudo ali, né? E, enfim, então a impressão que eu tenho é que os empresários americanos fizeram uma pressão, porque isso vai dar prejuízo a eles. E aí mas vai mudar 5 dias? Uma pressão para ele prorrogar por mais 5 dias? Ele vai ter que tomar uma decisão nesses 5 dias, porque se ficar a mesma coisa que continua até hoje, não tem nenhuma razão para isso. Olha, um responsável por negociação, não sei exatamente o nome dele, já procurou um ministro do Haddad dizendo que quer marcar um encontro para negociar. Então, eles estão fazendo tudo naquele estilo de deixar todo mundo desesperado, e aí chega na hora H, em vez de 30, é 20, aí fica todo mundo achando que é tudo muito bom, né? Como fizeram com a União Europeia. A União Europeia concordou com os 15%, e aí, com isso, o Trump, que estava anunciando uma tarifa geral de 10%, já está querendo passar tudo para 15%, porque os europeus abriram as pernas e ele acha que todo mundo vai abrir também. Mas o Japão também abriu. O que eu acho fantástico, incrivelmente, é um absurdo, é ficar um país inteiro na expectativa, como se a gente estivesse esperando o resultado de um exame do Enem ou de um exame de próstata. Ficamos nós aqui nessa expectativa para saber o que o papai Trump vai resolver com relação aos castigos aqui do Brasil. Quer dizer, é uma expectativa enorme que o país inteiro fica aqui, quer dizer, menos os políticos entreguistas e bolsonaristas. Esses aí estão felizes da vida. Eu quero dizer o seguinte, eu quero entrar para dizer que, em primeiro lugar, eu quero registrar que a Celina é a primeira voz feminina em nosso Yes, nós temos bananas. Então, isso fazer uma especial. Palmas para ela. E segundo, eu quero dizer o seguinte, para mim é uma surpresa. Eu fui tomar banho uma meia hora, acabo de sentar aqui, eu acho que nessa meia hora chegou essa notícia de que o Trump adiou por mais 6 anos. Eu não sabia disso. Não, mas isso aí ele já disse ontem ou anteontem. Eu nem sabia. Os 7% foi hoje. Foi hoje? Bom, de qualquer maneira, quer dizer, ele adiou por 7 dias, é isso? Para mim, essa é novidade. Agora, eu me pergunto o seguinte, será que isso tem a ver alguma coisa com a imensa quantidade de críticas que ele vem recebendo? Ainda hoje tinha um artigo muito bom do Paul Krugman, que é o Prêmio Nobel de Economia, vocês conhecem? Reduzindo o Trump a pó de, sei lá de quê, porque é de uma imbecilidade total esse tarifaço do Trump contra o Brasil. A Bolsa está em queda, mais uma vez,
E há uma ação na justiça de empresários, a Celina falava nisso, há uma ação nesse momento na justiça de empresários pedindo que essas tarifas sejam consideradas ilegais. Quer dizer, tudo isso está acontecendo em cima da cabeça do Trump, que também se vê envolvido ainda com esse caso do Jeffrey Epstein. E eu vou lembrar aqui um famoso apelido que o Trump tem de taco, que é que o Trump sempre dá para trás na hora H, Trump chickens out. Então, Mas esse jogo do Trump já é um jogo conhecido, né? A gente já percebeu como é que ele joga, né? Ele é, joga lá na frente para deixar todo mundo apavorado, e aí as pessoas começam a fazer concessões, e aí ele vem e baixa novamente o valor da tarifa. É um jogo que ele faz, não tem dúvida. E eu acho que ele vai acabar, inclusive, cedendo aí com relação ao café, porque parece que dos 694 produtos, e eu nunca imaginei que o Brasil exportasse mais de 694 produtos para os Estados Unidos. Eu não sei que é o tamanho dessa lista. Fala, Celina. Você fala, hoje Celina. tem Eu idade. estou concordando com você que é espantoso. Eu também levei um susto com esse volume de exportações do Brasil. Pois é, pô. E eu não sei. Essas são as exceções, né? Esses 600 e não sei, quase 700 são as exceções. É um negócio impressionante, pô. Eu não sei que deve exportar até botão de cueca lá para os Estados Unidos, pô. É, e sobre tudo isso, o fato de que o Brasil é um dos poucos países do mundo, um dos poucos países do mundo, que na realidade tem déficit comercial com Pois os é, Estados Unidos, se não for pois o é. É verdade. É verdade. Não tem argumento comercial, não existe um Não, o argumento argumento evidentemente isto é apenas uma chantagem política do Donald Trump em cima do governo do Lula. E o Lula, eu falei isso aqui outro dia, arranjou o melhor inimigo que ele poderia desejar, porque o Donald Trump está deixando os Estados Unidos na situação de serem hostilizados pelo resto do mundo. Ninguém hoje no mundo gosta dos Estados Unidos por causa do Donald Trump. E eu vou lembrar o caso aqui da eleição no Canadá, quando o Trump disse que ele ia anexar o Canadá, o Partido Liberal, que ia perder a eleição, ganhou. Ganhou a eleição, foi. Entendeu? É verdade, é verdade. Agora, eu queria fazer um comentário aqui de uma coisa importante ligada à imprensa. Anteontem, o Alexandre de Moraes foi ao estádio ver o jogo do Corinthians com o Palmeiras. Eu vi Ele é a foto. corintiano, ele é corintiano. Pois é. O Jornal da Band, que vem antes do Jornal Nacional, botou no ar a foto dele e botou uma foto dele com o dedo É, para cima. é. Isso foi uma montagem horrível, provavelmente de bolsonarista. Depois, e não disse nada. E não disse nada, simplesmente mostrou a cena como se o Alexandre, o ministro do Supremo, estivesse mostrando o dedo de cima aí para a torcida do Corinthians e do Palmeiras. Depois, no Jornal Nacional, entrou a mão dele correta, que ele é com o polegar para cima, que foi exatamente o gesto que ele fez para a torcida. Mas hoje em dia, com a internet, com a inteligência artificial, pode botar até o Alexandre de Moraes nu ali na tribuna de imprensa, que pois as pessoas são capazes de acreditar nisso, pô. Quer é, dizer, uma coisa do maior mau gosto e uma coisa suja, sacana desses bolsonaristas de botarem o Alexandre de Moraes na torcida do Corinthians, mostrando o dedo para cima. Isso é um Agora, negócio. desculpa, o autor dessa lei, Magnitsky, ele está dizendo que essa aplicação da lei num juiz como o Alexandre de Moraes não tem a menor razão de ser. Não tem mesmo, não Isso tem. vai enfraquecer a lei, que eles tinham uma lei que poderia ser poderosa, e ele vai enfraquecer a lei, É porque verdade. era usada para corruptor, gente de corrupção, terrorista, coisas assim, Isso, e não tem nada a ver ditadores. com Devia ditador. ser usado, inclusive, contra o próprio Trump, que está agindo como ditador lá nos Estados Unidos. Pois é. É a inversão total do papel do bandido e o mocinho. Eu estava escrevendo sobre isso. Eu tenho um amigo americano que me disse outro dia que está convencido que o Trump está sofrendo das faculdades mentais. É bem possível. O fato é o seguinte: o Trump, ele é, eu já falei isso, o líder de um culto chamado MAGA, o Make America Great Again. Essas pessoas acreditam ou acreditavam que o Trump é um sujeito de fora do sistema, né? Um outsider,
que entrou na Casa Branca para demolir esse sistema político que domina o país há décadas, décadas. Então, viam ele como um homem que vinha de fora para dentro e ia mudar tudo. Agora, eles estão vendo, com esse caso do Jeffrey Epstein, que o Donald Trump vem há décadas participando desse esquema de que ele acusava o Bill Clinton e outros de participarem. Esse caso do Jeffrey Epstein pode ser realmente o A ponto gota d'água. que vai fazer com que a MAGA, que os seguidores desse culto chamado Donald Trump, reconheçam que ele não tem nada do que eles pensavam que eles eram. No momento, a popularidade dele já está baixando e eu acho que muitas coisas, não sei aonde vai parar esse caso desse tarifaço, mas pela queda da Bolsa de Valores, a pressão em cima dele está crescendo continuamente. E outra coisa interessante é o seguinte: cada vez mais eu publiquei isso no Facebook. O New York Times trouxe uma entrevista feita pelo correspondente deles no Brasil, que gerou aqui um número, porque primeiro ela sai online, né? A entrevista primeiro sai online, depois aqui sai na edição impressa. Então, na edição online tem aquele espaço para você fazer comentários. Gerou um número imenso de comentários. Eu não vi nenhum comentário defendendo o Trump. Inclusive, eu reproduzi o comentário de um alemão, veja bem, um alemão que entrou na edição online do New York Times e falou uma coisa que é absolutamente sensata, é que o Trump chegou ao ponto em que ele acha que a coisa mais normal do mundo é a interferência na vida política de um outro país, como foi o caso da agora, inclusive com uma linguagem meio infantil. O Trump tem a mania de escrever em letras garrafais, em maiúsculas, né? Então, dizendo lá que ele exigia imediatamente a cessação do processo contra Jair Bolsonaro. Tudo isso, para mim, é uma dádiva ao Lula. O Trump ressuscitou, se ele tem superpoderes, ele ressuscitou politicamente o Lula. Pô. A popularidade do Lula começou a subir e a soberania está quicando na mão do Lula, né? Claro, uma defesa capaz de unir todos os brasileiros, né? Pois é, agora, essa trabalhada que a família Bolsonaro... Há uma turminha aí, a turminha do Bolsonaro, está caindo em matéria de popularidade, mas há uma turminha empedernida aí que não vai nunca se convencer, assim como também há aqui nos Estados Unidos uma turminha de eleitores que deveriam ser eleitores do Partido Democrata, porque aquele tal negócio, né? O pobre tem que votar no partido que o defende, que é o Partido Democrata. Entretanto, esses pobres votam ou votaram no Trump por dois motivos. Primeiro, porque a campanha do Partido Democrático foi um desastre. Em primeiro lugar, não deveriam concorrer com Joe Biden. Em segundo lugar, quando a Kamala Harris entrou tarde demais na campanha. E em terceiro lugar, houve também uma reação muito grande, porque é preciso que as pessoas do Partido Democrático compreendam que o eleitor, digamos, o trabalhador, ele pode ter as suas aspirações econômicas, mas ele, no fundo, moralmente, ele é um conservador. E houve uma reação dessa população que poderia votar no Partido Democrático, porque eles acharam que o Partido Democrático estava ligado demais a esse negócio de woke, o que eles chamam woke aqui nos Estados Unidos, que é o politicamente correto levado a extremos. Isso causou muitos problemas. Muita gente que poderia votar na Kamala Harris não votou nela, porque achava que a Kamala Harris estava ligada. Olha, você pode ser e deve ser contra a discriminação a gays, a lésbicas, ou o que seja, os transgêneros, ou lá o que seja. Mas você não pode chegar ao ponto de dizer, não, um marmanjo aí de 1,90 m que resolveu virar mulher pode entrar na competição universitária de natação contra a minha filha de 17 anos e depois ele ainda tem direito de entrar no vestiário para tomar banho junto com ela, no mesmo vestiário. Então, está entendendo? Quando o Partido Democrático se deixou levar por esse excesso de correção política, perdeu também muitos votos. Agora, se o Partido Democrata abandonar um pouco isso e se concentrar mais na área econômica, eu não tenho dúvida de que na próxima eleição o Partido Republicano perde. A questão é que o Partido Democrata não se manifesta. É isso que eu queria falar.
Eu sinto falta de uma manifestação de oposição lá, mais além da imprensa, mais sólida, mais contundente em cima do Trump. Será que os democratas e o Partido Democrata estão esperando que ele caia de maduro? Agora, eu queria fazer um comentário aqui ligeirinho. Diga. Quando você fala, Zé Inácio, a respeito dos pobres que votam no republicano. Eu tinha uma faxineira durante a eleição do Brizola com o Moreira Franco, não me lembro, nos anos 80. Um dia ela apareceu lá em casa com uma camiseta do Moreira Franco. E eu disse para ela, eu tive uma faxineira que era eleitora. Deixa eu acabar de falar aqui. Deixa eu acabar de contar a história. Aí eu disse para ela, Josinete, escuta, quem tem que usar essa camiseta do Moreira Franco sou eu. Você tem que usar. É uma camiseta do Brizola, pô. E ela ficou me olhando, porque ela ia votar no Moreira Franco. Aí resolveu mudar o voto dela. De qualquer maneira, é uma coisa curiosa, porque o que acontece aqui no Brasil também é muito isso, em função até das vertentes evangélicas, né? Que pegam esses pobres aí e metem na cabeça dele que o Lula é comunista, coisas desse tipo. Fala, Celina. Fala, Celina. Antes do Carlos Eduardo falar, daqui do Brasil, eu não vejo uma reação dos democratas. Não, eu também não. Eu queria perguntar ao Werneck, que está aí, se você vê os democratas fazendo... Eles estão completamente apáticos com tudo que está acontecendo. Eles estão desarvorados no momento. Estão mais ou menos... Há alguns que vão surgindo, como esse cidadão lá em Nova York, que agora se lançou como candidato a prefeito por Nova York, que é um liberal, e inclusive ele é muçulmano, que é uma coisa curiosa. Ele vem sendo apoiado por judeus em Nova York, mas os democratas, no momento, estão desarvorados, estão sem saber para onde vão. Por isso é que eu digo que eles têm que encontrar um caminho, porque o mapa está aí. No ano que vem vai haver aqui o que eles chamam de eleições de meio termo. E o Donald Trump corre um risco muito sério de perder essa eleição, isso é, perder o domínio da Câmara dos Deputados e também do Senado. Agora, o que acontece é o seguinte, aqui nos Estados Unidos há uma coisa chamada gerrymandering. Não sei se vocês sabem o que é isso, porque as eleições aqui são distritais. Aqui no estado de Connecticut, por exemplo, não é que os 4 ou 5 ou 6 ou 7 deputados mais votados ganhem e vão para Washington. Não, em cada distrito, quem ganha naquele distrito é que vai. Então, acontece o seguinte, os republicanos, volta e meia, eles usam desse artifício. Eles distribuem, eles estão fazendo isso no Texas no momento, eles distribuem os distritos de tal maneira, desenham os distritos de tal maneira que, digamos, os democratas ganham por uma maioria avassaladora em poucos distritos. E eles ganham por uma minoria pequena em um número muito maior de distritos. Então, por isso, eles elegem um número maior de deputados. São loucuras do sistema político dos Estados Unidos, assim como a eleição pelo... O que me surpreende é a passividade desses democratas, do Partido Democrata Americano, me surpreende mais ainda, porque o Trump tem dado razões diárias para ser combatido, para ser criticado por essas estrepulias que ele faz aí, essas porra-louquices que ele faz aí, porra. Ele age como um ditador aí nos Estados Unidos. Diga, Celina. Diga, Celina. É isso. Ninguém reage, ninguém abre a boca. Bom, Joe Biden já estava meio enterrado, né? A Kamala Harris... Era um morto-vivo, não? Agora, deixa eu dizer um negócio para você, Zé Inácio, que você que fala, você que foi criado no futebol, no esporte bretão, você sabia que o vovô das embaixadas morreu? Eu sabia, eu vi no jornal hoje. Você viu, né? Vi. 98 anos, pois é. Mas ele já tinha parado em 2014 de fazer embaixada, porque não estava dando, ele não estava nem se equilibrando mais direito. Não sei se a Celina sabe quem era esse cidadão. Não, eu não sou ligado. Morreu com 93 anos, né? 98 anos. E ele ia para o Maracanã já velho, 60, 70 anos, 80, sei lá, e fazia um número prodigioso de embaixada. E ele tinha um nome estrangeiro. Ele não ele é russo, ele era russo.
Ele era russo, ele Ele veio era para o russo. Brasil ainda criança. Ele se chama Jankel Shor, Ah, Chor. é. Chamava Jankel Shor. Ele é russo e veio com a família para o Brasil. Ele tinha 2 anos de idade, quer dizer, ele veio quase que no século anterior, É, por aí, mais ou menos uma coisa dessa. é. Outra coisa que eu queria comentar aqui é uma coisa mais pessoal. Você sabe que a Flip, a feira literária de Paraty, está na sua 23ª edição. Estou sabendo. Sabe que nunca me convidaram para participar da feira? E a Deve ser Celina? porque eu só Celina tenho tem livros 43 livros publicados. publicados. Deve ser porque eu só tenho 43 livros publicados, pô. Só pode Eu ser por isso. lancei, eu lancei um livro lá uns 3 anos atrás. O E Ghost. deu certo? Foi mais ou menos, porque era uma editora meio caída, não teve muita badalação, não. Eu só tive a visita do João Príncipe, do João de Orleans Bragança, Que que é um bolsonarista, pelo que eu soube. Não é uma não, visita muito recomendável, né? Ele não não, é ele bolsonarista, não? Ele é não, monarquista. Ele é não, monarquista. não, ele é Não é esse? progressista, o João. Não, não, não. Esse aí é o Luiz Felipe, Ah, o que Luiz Felipe, não. já foi cotado para era cotado para ser o vice do Bolsonaro antes do Mourão. Era esse Luiz Felipe. Ouvi falar, É um exatamente. reaça total. É. Não, o João é bacana. O João é uma cabeça progressista, e, enfim. Mas uma coisa que eu queria comentar é que ontem a Quest fez uma pesquisa que deu 57% são contra as tarifas do Trump, mas 36% são a Eu vi. favor. Mas brasileiros? Brasileiros. Então continua essa polarização. Esses bolsonaristas não baixam a cabeça, caramba, com isso tudo que está acontecendo. É impressionante. Olha, eu tenho no Facebook, quando eu botei essa carta desse alemão, dizendo que isso é um sinal de que o Trump realmente acha que ele é o imperador do mundo, e teve também um brasileiro que escreveu apoiando o Trump e dizendo o seguinte, dizendo que o New York Times é um jornal socialista. Quer dizer, você que acredita que o New York Times é um jornal socialista, acredita em qualquer coisa que o Trump disser e o que o Bolsonaro disser. Realmente há pessoas aí que são É, um- inalcançáveis pela lógica. é como você fala, é um culto, é um credo. É um É um credo. culto, é um culto. Assim como tem pessoas que acreditam em Alá, em Maomé, em É. Jesus, e por aí vai, o Bolsonaro e o Trump estão na mesma prateleira, porra. Tem uns caras que são Claro. sagrados, eles podem fazer o que quiserem, que eles vão continuar votando no Bolsonaro Mas, ou apoiando o Trump, porra. mas você fala que você fica pasmo quando vê que não há nenhuma, digamos, ação por parte do Partido Democrático. Essa é uma boa oportunidade para o Claro, Partido Democrático. claro. Esse caso do Jeffrey Epstein. Inclusive, hoje estava dando aí na televisão que o Donald Trump vai mandar a Maxwell, né? Como é, Ghislaine Maxwell, para uma prisão especial. Quer dizer, há muita coisa, e é uma oportunidade para os democratas exigirem que o chamado Epstein Files, que venha a ser o arquivo Epstein, seja realmente trazido a público. É a oportunidade que ele tem, porque é evidente, isso é tão cristalino. O Donald Trump, por anos a fio, foi íntimo do Jeffrey Epstein. E você acha que essas pessoas, naquela mesma faixa de idade, fazendo essas festas, levando meninas de 16, 17 anos, e a Ghislaine Maxwell era a agenciadora, a cafetina do Donald Trump. E você acha que o Donald Trump, sendo amigo do Jeffrey Epstein, não está envolvido nisso até os olhos? É claro que está. É claro, e por isso quer isolar essa mulher que sabe tudo. É. Os democratas precisam botar essa mulher para falar, porque Eu não ela sei vai como é que não contar. mataram essa mulher ainda, porra. É Eu não sei verdade. como mataram essa mulher. Vamos Não é ver. possível, não. Ó, meus amigos, estamos chegando ao fim. Eu acho que a conversa foi muito boa. Vamos continuar nisso numa outra oportunidade. Agradeço aqui hoje especialmente a presença da Celina Cortes. E já que falamos rapidamente aí dessa feira literária, eu também tenho uns livros aí, nunca foi convidado, nunca foram divulgados. São, digamos,
coisas que a gente tem que enfrentar. Mas é isso aí, muito obrigado e ficamos aí com o Novaes até a próxima sexta-feira. Tá, e aí vamos convidar a Celina novamente, pô, Vamos, porque assim que ela, é uma sempre que voz ela feminina puder, de é a muito nossa peso, convidada. valor e importância. Vamos chamá-la novamente, fazer É um parte grande disso. prazer. Muito obrigada. Maravilha, Fica combinado maravilha, assim. querido. Um Está abraço para ela. convidada. Tchau, Grande Outro. abraço. tchau. Tchau, Bom fim tchau de para semana vocês. para você. Tchau, Celina. Tchau, tchau.